Vamos colocar o print da matéria do Donald Trump escolhendo embaixadores em Hollywood. Olha que interessante. Vocês viram isso ou não? Quem viu isso daí? Vocês viram os novos embaixadores de Hollywood? Ele coloca o seguinte no bloco 2 aqui, Torre. É uma honra anunciar Jon Voight, Mel Gibson e Sylvester Stallone como embaixadores especiais para um lugar ótimo, mas muito problemático, Hollywood, Califórnia. Eles atuarão como enviados especiais com o propósito de resgatar Hollywood, que perdeu muitos negócios nos últimos 4 anos para países estrangeiros. Essas 3 pessoas muito talentosas serão meus olhos e ouvidos e farei o que eles sugerirem. Será novamente, como os próprios Estados Unidos da América, a era de ouro de Hollywood. Eu quero começar pelo Adrilles. Adrilles, isso daqui é uma demonstração clara que o Trump entendeu a importância da guerra cultural, porque não existe embaixador ou enviado especial. Esse cargo ele foi criado do mais absoluto nada. É tudo muito simbólico. E por isso que eu acho tão importante, Adrilles. Olha, uma das maiores frentes de comunicação em massa de uma esquerda pseudo-progressista é exatamente Hollywood, né? Hollywood odeia o Donald Trump, odeia qualquer tipo de política conservadora, odeia qualquer política de direita, e nem sempre foi assim, né? Hollywood abarcava todas as ideologias, porque a arte, na verdade, ela não tem que se restringir a qualquer princípio ideológico. O que hoje que a gente está vendo, por exemplo, o Oscar teve recentemente um filme banido do Oscar, uma animação, que eu esqueci o nome agora, porque não atende a cotas. Exatamente, caso vocês não saibam, meus caros telespectadores, existem cotas para negros, hispânicos, asiáticos, deficientes, gays, transexuais, nos filmes, na equipe dos filmes, e no elenco dos filmes e na história do filme. Você tem que retratar o período histórico, ou coisa do tipo assim, quando você vai falar da história, por exemplo, americana, de segregação de negros, é uma coisa assim completamente absurda. E quando o Donald Trump elege esses 3 atores, que são atores francamente de direita, mais conservadores, e da linha mais romântica de Hollywood, né? Daquela coisa da jornada do herói, do cara que vai lá, que às vezes até mal, até medíocre, e supera a mediocridade, ou a própria maldade para se tornar uma pessoa boa, ou seja, filmes com valores morais, né? Jon Voight lá, o Midnight Cowboy, o Stallone lá, o Rocky Balboa, o terceiro agora eu esqueci, o Mel Gibson lá, A Paixão de Cristo, que é um filme que foi exatamente estigmatizado, um filme que foi perseguido, entendeu? Valores conservadores hoje em Hollywood, que é a meca do cinema de massa, são completamente rechaçados, são completamente perseguidos. Então, quando você entra nessa guerra cultural com esses 3 bastiões, entre aspas, do conservadorismo americano e mundial, você está percebendo que existe uma ideologização da arte. Esses 3 atores, por acaso, eles não fazem essa ideologização da arte. Assim como Clint Eastwood também seria considerado um artista conservador, não faz ideologização. Eles exploram princípios morais, valores morais altos, valores éticos altos, e os transpõem para os seus filmes. Então, aí sim é uma guerra justa. Não é exatamente você estabelecer cota, não é exatamente você colocar um valor abjeto, como se fosse uma propaganda da arte, dentro da arte. Quando a arte se transforma em propaganda, ela deixa de ser arte, ela passa a ser doutrinária. Estou falando de Hollywood, tem a Netflix também. 99% dos filmes da Netflix são absolutamente artificiosamente progressistas, pseudo-progressistas, levantam bandeira. Não é à toa que o cinema está em decadência no princípio de audiência no mundo inteiro. Claro que tem massas ainda que vão ao cinema, mas está em decadência. Então o Trump se coloca de uma maneira articulada, dentro do princípio dessa guerra cultural, com artistas que, volto a dizer, não são ideológicos no pior sentido do termo, mas promovem valores caros ao cristianismo, à democracia, à jornada do herói, à superação, que são valores caros ao conservadorismo. Ou seja, não está censurando ninguém, não está empurrando goela abaixo de ninguém, como Hollywood faz hoje, uma versão pseudo-progressista de mundo. Perfeito. E, Satie, como que você enxerga essa postura do Trump? Que eu acho que o novo Trump está vindo com sangue nos olhos. Depois eu quero ver se a minha equipe, enquanto Satie fala, pega a nova foto oficial do Trump. É maravilhosa, assim. Eu vou mandar para ele. Isso é muito legal, essa tua expressão agora, o novo Trump, isso é muito importante. Veja, ele está tendo uma nova oportunidade de conduzir e de governar a nação mais poderosa do mundo. E ele está fazendo de maneira diferente. Dá essa atenção
a guerra cultural, a pauta cultural, a indústria do cinema, que já vem sendo vilipendiada há algumas décadas, né? Inclusive, não só a indústria do cinema, mas a indústria da música. Toda a indústria cultural norte-americana, ela caiu de padrão no que diz respeito à sua própria produção cultural. Uma certa ocasião, o presidente Bolsonaro, sendo entrevistado no aeroporto de Brasília, foi questionado por uma jornalista que dizia: se o senhor voltar à presidência da República, o que você faria diferente? Ele disse: colocaria mais políticos no Planalto e me comunicaria melhor com a imprensa. E esse sentimento parece que é basicamente o que Donald Trump está fazendo. O primeiro mandato do Donald Trump foi um mandato muito assim, turrão, foi um mandato de muitos embates. Né? Enfrentou frontalmente Hollywood, a imprensa, todo o establishment. E a gente viu que o resultado não foi um resultado bom. Evidentemente, ele perdeu a eleição, uma série de questões, o Covid, uma série de coisas, mas ele foi muito bombardeado justamente por esses setores que ele não decidiu dialogar de alguma maneira. Se ele vai transformar Hollywood, se Hollywood vai mudar em 4 anos, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas esse sinal que ele dá de, olha, vamos conversar, vamos trocar ideia, eu não quero impedir de vocês fazerem essas baboseiras de vocês, mas vamos abrir para um outro nicho. Existe um nicho da população norte-americana e mundial que quer ver algo diferente. E eu tenho nomes aqui que são nomes extremamente relevantes, que são nomes consagrados na indústria cinematográfica mundial. Eu acho que isso é o mais importante. Ele entrar, mesmo com aquela cara de malvadão, ele pode fazer a cara de malvadão, fazer um aceno para o eleitorado, um aceno para os ditadores mundiais, porque isso é importante, mas internamente, vamos tentar, vamos conversar o que pode ser feito para que a gente consiga caminhar como nação de maneira que todos os nichos da sociedade sejam atendidos e sejam representados pela cultura, pela arte e pela produção cultural do nosso país. Olha, golaço do Donald Trump, escolheu pessoas, que foi o que o Marco Antônio muito bem disse, né? Não é um cargo institucional, isso não existe, ele criou esse cargo do nada, mas isso é importante. Esses acenos, eles são importantes para a aproximação dessas pessoas. Há quem diga que isso seja uma maneira de arregar. Não, Trump já está arregando para a indústria cultural. Na minha visão política e na minha análise política, é um aceno muito bem feito para esta classe. Ó, eu estou pronto. Quer guerra? Eu estou pronto. Mas vamos conversar, vamos dialogar, vamos... Perfeito. Isso é um golaço, só para dizer, é muito bom para a democracia. Só para dizer para o Satie que há quem diga que isso talvez seja uma integração, mas não é não. Quem sabe que está em Hollywood sabe que o Jon Voight e o Mel Gibson, sobretudo, Mel Gibson, depois que ele fez A Paixão de Cristo, ele é odiado, porque absurdamente chamaram o filme de antissemita, porque os judeus pediram a crucificação de Cristo para o Império Romano. Ou seja, o cara é considerado antissemita porque ele falou um relato histórico que está na Bíblia. Uma coisa completamente absurda. O Jon Voight é o pai conservador da Angelina Jolie. Ou seja, até a filha do cara rechaça o cara. E Stallone a gente sabe, né? O cara que fez Rambo, o cara que derrotou a União Soviética. Sozinho ele derrotou a União Soviética. Sozinho! Ele derrota a União Soviética no Rock Balboa. Então, assim, esses 3 personagens são detestados em Hollywood. Então é uma coisa bastante sintomática nesse sentido. E, professora, a gente tem aqui a imagem das fotos oficiais do Trump. Eu achei muito legal. Isso daqui está no Instagram do filho dele, Donald Trump Jr. Né? Então, o primeiro mandato está ali, a New Hope. Aí aquela segunda foto dele, a mugshot, quando ele estava respondendo a um processo criminal e ele foi detido. The Empire Strikes Back, né? O Império Contra-Ataca. E a próxima, olha que engraçado, é a mesma cara do Trump que tinha sido fichado na polícia. Olha só. É a foto da delegacia, o retorno do Jedi, professora. Muito bom a gente vendo aí a inocência do Trump sendo perdida a cada foto, né? E eles entendendo assim que as pessoas que estavam apontando certas coisas não são apenas teóricos da conspiração, chapéu de alumínio, intergaláctico, etc. São pessoas que, infelizmente, estão falando verdades que são difíceis de aceitar. Eu gostei que o Satie relembrou o episódio do Bolsonaro reconhecendo os erros, porque ninguém é perfeito, né? Ele reconhecendo que ele colocaria mais políticos. O que o Bolsonaro fez? Ele encheu de milico em volta dele. O que a gente, pelo menos eu e algumas pessoas ficaram falando na internet e apanhamos e tomamos pedrada,
a gente falava isso, esses milicos aí estão jogando contra o Bolsonaro no governo, a gente falava isso e era apedrejado, porque é esquerdista, porque é comunista, porque tá contra o Bolsonaro. Muito bom o Satie trazer esse momento. E melhor ainda é o Trump perdendo a sua inocência e entendendo de onde é que vem o tiro que tá atingindo ele. E isso passa tanto pela ativismo judicial, que ele já falou, quanto pela censura nas redes sociais, que ele também está se movimentando nesse campo, quanto a cultura, ou Hollywood, ou a indústria cultural. Aliás, a indústria cultural é uma tese dos ideólogos Max Horkheimer, putz, alemão é difícil, né? Horkheimer e o Theodor Adorno, que estudaram Hollywood, e lá pelos anos 40 eles vêm com essa teoria da indústria cultural que estava alienando a classe trabalhadora, e é por isso que a classe trabalhadora não tinha aderido à Revolução Soviética. Então, eles passaram a estudar a cultura, os meios de cultura em massa, que eles chamam, em especial a indústria de Hollywood, que, bem como os meninos lembraram aqui, tinha, por exemplo, o Rambo, que combatiu o quê? A União Soviética. Então, sempre houve esse viés pedagógico na arte, desde a Grécia. As peças de teatro eram usadas, sim, para transmitir valores, e isso sempre foi assim. O problema é que, depois dessa teoria da indústria cultural, que vem da escola de Frankfurt, e toda vez que a gente fala sobre isso, tem alguém que fala assim, vocês estão falando de direito a livrinho, porque teoriazinha... É que, infelizmente, essa teoriazinha, lá nos anos 40, dessa escola de Frankfurt, ela dá resultados hoje. E aí a gente vê esse quadro que o Adrilles falou, de uma Netflix, onde tem produções totalmente artificiais. Então, é muito bom que o Trump tenha entendido e esteja agindo, porque isso, sim, influi nas massas. O grande problema é que a cultura de massa que os esquerdistas estudaram e criticaram, né, porque influi o comportamento, porque aliena o trabalhador a não gostar da nossa revolução, eles se apoderaram de Hollywood e estão fazendo uma espécie de censura. Então, para que eles tenham audiência, eles precisam que só existam essas produções horrorosas, porque no momento que lança um Rambo ou o Sound of Freedom, por exemplo, tem um outro filme agora que talvez vocês me lembrem o nome, que é A Forja agora também, que é um sucesso, né? Que são filmes que não estão com essa lacração. Então, perde-se dinheiro também. Aliás, essa é a crítica do Adorno e do Horkheimer, que a indústria visava somente o lucro, mas o lucro por causa da audiência, porque aquilo interessava as pessoas, porque ali tem realmente valores que são importantes, a família, e isso faz com que a sociedade se aliene, por exemplo, não goste de pagar imposto pro Lula, não curta o negócio da ditadura, olha que alienação. Esse negócio de cristianismo deixa as pessoas querendo liberdade, e isso é péssimo pro Estado. Adorei. Trump 2.0 está vindo aí ligado no 220 e a gente precisa aproveitar. Agora, para fechar aqui o meu comentário, o mais importante, a chave de tudo, o Trump entendeu que ele não consegue derrubar aquilo que ele não substitui. Então não tem como derrubar Hollywood. A gente tem que substituir, tem que dar meios para o pessoal ter filmes. Aqui no Brasil, a gente quer derrubar a Globo. A gente está fazendo o que para substituir ela? Fim. Tá, aqui, ó. Bom, eu tô achando estranho que eu tô concordando. Eu tô concordando demais com a Paula Marisa hoje. O Adrilles está concordando assim, com a Paula. Eu tô concordando ipsis literis e absolutamente 100% com a Paula Marisa. Eu só queria estabelecer um princípio irônico, né? A escola de Frankfurt sempre criticou a indústria cultural porque ela não era a indústria cultural. Hoje, a escola de Frankfurt é a indústria cultural. Ou seja, eles estão fazendo isso, ganhando grana, estabelecendo um princípio de propaganda de massa para que a população mundial se aliene dos valores sólidos, cristãos, conservadores, ou seja, ela se apropriou da crítica da indústria de massa, que não tinha ideologia nenhuma, precisamente, para estabelecer ela mesma, a escola de Frankfurt, dentro dos princípios da indústria cultural, uma propaganda de massa pseudo-progressista. E aí eu endosso de novo que a Paula Marisa, e eu acho que eu ratifico, a direita, não só a americana, sobretudo a brasileira, não vou entrar em detalhes aqui para não criticar ninguém, precisa, ao invés de também, que é necessário, criticar a indústria de massa cultural brasileira, de novelas, de filmes, de teatro, fazer alguma coisa. A direita brasileira hoje só faz culto e missa, não tem nada contra culto e missa.
Mas cadê a produção cinematográfica? Cadê a produção de séries? Então, Cadê o documentário, sei lá, sobre o STF? Ficção em especial, que tem pouco, né? difícil. Eu queria falar Documentário alguma até a coisa gente nesse tem, mas sentido. ficção não. Tá, vamos... Hoje- Também parece que não existe nada acontecendo, não é isso. Tá? Existem sim produções. O Brasil Paralelo já vem fazendo produção. Beleza, um pouquinho, mas está fazendo. Tá? Então calma, que a gente, historicamente, não é um país culturalmente... A gente não tá na indústria cinematográfica, né? Culturalmente falando. Zero. Mas dá para se construir coisa do tipo. Só para fazer a última análise sobre as fotos do Trump, as 3 fotos, o que me chama a atenção é que a primeira foto é o Trump sorridente, nós vamos mudar o mundo, a nova esperança, né? New Hope, aquela coisa toda. Depois é o Trump do processo, aquela cara meio ruim ali, né? Revoltado. A terceira é a mesma foto do processo. Eu acho que o recado que o filho de Trump e a administração, a nova administração quer dar é o seguinte, olha, eu sou o mesmo Trump e eu estou com a mesma raiva de 2022. Tá? Eu estou com a mesma raiva de 2022 que vocês me fizeram ir para tribunal, que vocês me levaram, que vocês tentaram me expor para o mundo todo. Então, assim, você tem o Trump que quer se reconectar com a indústria cinematográfica, mas também você tem o Donald Trump que quer se reconectar com aqueles que tentaram prendê-lo. Então, segura que o Laranjão tá vindo aí. Orange E o Adrilles Man. O cara está foi concordando. perseguido, né? Uma cara de É. raiva. E o Adrilles está concordando comigo que ele vai me contratar para trabalhar no gabinete dele. Eu te Ah, contrato, sim, velho. Ele me ofereceu, agora já foi. Vou me mudar para São Paulo e vou trabalhar no gabinete do Adrilles. Assessora olha, para assuntos de propaganda cultural. Agite prop do Adrilles. Formação de base. mas isso daí vai na linha que eu tinha falado no começo, na fala de abertura. Quer dizer, a gente tinha que ter uma incubadora de ONGs, uma incubadora de associações sem fins lucrativos, porque pode parecer bobagem, mas a esquerda parece que ela é gigante, ela é hegemônica no meio cultural, mas o estardalhaço que eles fazem parece maior, porque quando sai a matéria no jornal, você vê lá 10 institutos. Assim, geralmente são 10 pessoas com o nome de instituto, sabe? Tem muito disso. E a gente tem que usar esses elementos semióticos também na comunicação e na militância de base. Vamos lá. Então, sabe o que a gente precisa para formar uma indústria cultural brasileira? É dinheiro, é empreendedor, sim. dizer, falar assim, ajuda. é o agronegócio, falar, vamos fazer uma indústria de cinema para proteger nossos valores, para que o governo federal não fique sentando a martelada na cabeça do agricultor. É grana. Mas a questão é a seguinte, grana e Adriano, produção. quem cria uma pessoa jurídica, naturalmente começa a pensar dessa forma. Eu vou captar recurso de quem eu vou captar recurso, ela sai de um pensamento individualista e ela começa a pensar até com um senso de oportunidade comercial, de oportunidade de empreender no ambiente social. Então, tem muito disso, né? A questão da hierarquia, a questão de você ter decisões tomadas, é diferente do cara estar esparso ali, estar jogado no meio da galera e achando que nada vai acontecer ou achando que nada que ele faz funciona.